Procurem a ajuda de Deus enquanto podem achá-lo. Orem ao Senhor enquanto Ele está perto. Que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem os seus maus pensamentos. Voltem para o Senhor, nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. O Senhor Deus diz: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim como os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. A chuva e a neve caem do céu e não voltam até que tenham rasgado a terra, fazendo as plantas brotarem, crescerem e produzirem sementes para serem plantadas e darem alimento para as pessoas. Assim também é a minha palavra. Ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora vibra seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar. No meio dos louvores Deus habitar, e é seu prazer cumprir tudo que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. Vem louvar, sim, vem louvar, vem louvar, vem louvar. Vem louvar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Que a tua vontade seja feita aqui na terra, como é feita no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. C.S. Lewis, ele diz que há dois erros iguais e opostos que você pode cometer em relação aos demônios. Você pode ter um interesse doentio por eles.
Você pode atribuir a eles todo o mal ou atribuir poder demais a eles. A isso ele chama de superstição. Por outro lado, você pode ser totalmente cético e não acreditar neles de forma alguma. Isso seria um tipo de subestimação, ou seja, você subestima eles. O primeiro é um excesso de crença, mas o segundo é descrença. Bem, ambos são erros que Paulo nos ajuda a evitar nessa carta. Portanto, a fé cristã, ela entende que a presença do mal pode assumir uma forma, eu diria, semi-pessoal e sobrenatural, que chamamos de demônios ou de diabo. Veja, no verso 12, Paulo diz, pois não lutamos contra carne e sangue. Presta atenção aqui, Paulo não está dizendo que o mal não assume forma de carne e sangue. Ele lutou com pessoas e elas o prenderam, açoitaram, apedrejaram. Então ele certamente se opôs ao mal em carne e sangue. O que ele está dizendo, na verdade, é que não lutamos apenas com o mal de carne e sangue. Quando o mal assume essa forma de carne e sangue, como guerras, crueldade, violência, ganância, contendas, racismo, crime, pobreza e assim por diante, significa que as pessoas de carne e sangue participam de algo que está acima e além delas. Existem coisas que são mais do que meramente humano e natural. Andrew Delbanco, que é um historiador americano, ele diz algo bem interessante. Ele diz o seguinte, à medida que o século XX avança, e agora o século XXI, fica cada vez mais difícil dizer que holocaustos, limpeza étnica e assassinatos em série são apenas um mau ajuste psicológico e sociológico. Pois é nessa linha que a fé cristã trabalha. As escrituras realmente parecem nos mostrar que existe uma presença demoníaca em nosso meio. Daí podemos dizer que estamos envolvidos em uma guerra espiritual. Isso pode soar estranho para ouvidos modernos, mas muitas pessoas em muitas partes do mundo acham que isso realmente ajuda a entender a realidade. Há muita coisa para ser dita aqui, mas apesar de estarmos falando sobre seres sobrenaturais, eu gostaria de destacar um aspecto desta guerra espiritual que muitas vezes é negligenciada. É aquela travada no cotidiano, que o texto que nós lemos se refere como ciladas do diabo. Deixa eu explicar o que eu quero dizer. Eu creio que uma das principais características do diabo está registrada no Evangelho de João 8,44, que diz assim, o diabo foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Para confirmar isso, volte até Gênesis 3. O que você vê Satanás fazendo no início com Adão e Eva? Quem lembra dessa história logo percebe que Satanás não possui eles. O que Satanás faz? Ele mente para eles. Ele os seduz para desobedecerem a Deus. Gente, Satanás é o pai da mentira. Alguém uma vez falou que Satanás não deixa marcas de presas na sua carne. Ele deixa mentiras em seu coração. É isso que o diabo é. O diabo é um mentiroso. E se você deseja derrotar as forças do mal, se deseja ter sucesso nas batalhas da vida contra as ciladas do diabo, você deve se preparar para uma guerra espiritual. E deve usar o que o versículo 11 chama de armadura de Deus. No verso 11 diz, vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Isso significa, gente, que a batalha está acontecendo. Fique firme é algo que você diz a um soldado quando a batalha já está em andamento. Portanto, esta é a metáfora. Você não coloca a sua armadura se for um soldado que está no meio da batalha. Você não espera a batalha começar para dizer, acho que é melhor eu pegar o meu escudo e a minha couraça. Você não tem as flechas caindo em você e diz, puxa, é melhor encontrar o meu escudo, onde é que eu botei essa coisa? Não, você coloca a sua armadura antes, no início da batalha. Veja, isso é muito importante. Agora vamos aplicar essa metáfora. Se as coisas estão indo bem na sua vida, se você não sente que há alguma batalha acontecendo,
Por exemplo, se não há grandes decepções ou fracassos na sua vida, você não vai ser tentado a se desesperar, não é mesmo? Ou se não há perseguição ou grandes críticas ou ataques pessoais contra a tua pessoa, você não vai ficar tentado a ficar com raiva e ressentimento. Ou ainda, na tua vida podem não existir cenários sedutores que te tentem ao pecado. Em outras palavras, se você não sente que há batalhas reais acontecendo, você espiritualmente relaxa. Isso é o que nós fazemos. Quando as circunstâncias são boas, simplesmente seguimos em frente, despreocupados das questões espirituais. Na prática, isso significa que não temos uma vida de oração profunda, não trabalhamos em nosso entendimento das Escrituras, enfim, tudo fica superficial. Nós temos um envolvimento relativamente leve com a igreja, nós não trabalhamos em real mudanças na nossa vida. Nesse tempo, você tende realmente a não trabalhar em um crescimento espiritual profundo. Enfim, quando as coisas estão indo bem, você tende a ser displicente com as questões espirituais. Mas então o que acontece, gente? As setas aparecem no meio do ar. Estamos falando aqui sobre uma guerra antiga, tá? Imagine que flechas estão a caminho, elas têm chamas, e você não está com a tua armadura, e daí você procura, cadê ela? Na vida real, de repente, você tem uma luta ou as coisas começam a ficar ruins. Então, de repente, você está na igreja toda semana, você está orando todos os dias, você abre a tua Bíblia, puxa, eu tenho que colocar minha armadura. Só que é tarde demais, porque a fortificação da tua alma, a armadura da tua alma, leva tempo para se colocar. Então eu vou te dar uma dica de quando colocar a tua armadura, de forma que você não seja pego desprevenido. Aqui está quando. Você precisa olhar para cada dia e todos os dias como um grande campo de teste. Ou seja, em nosso dia a dia sempre acontecem pequenos embates e conflitos. É nesse momento que você aprende a usar a armadura e não nas grandes batalhas. Muitas vezes, nos pequenos conflitos e dificuldades do dia a dia, nós costumamos agir por instinto e nós perdemos a oportunidade de crescer na guerra espiritual. Deixa eu exemplificar o que eu estou dizendo. Pensa um pouco sobre a tentação da impaciência com as pessoas. Todos os dias você tem pessoas que te irritam e com as quais você fica impaciente. Já disse a você que a ideia de Satanás não é deixar marcas de presas na tua carne, mas deixar mentiras no coração. Portanto, você tem que olhar para o coração se quiser ver onde está o verdadeiro campo de batalha. Quando alguém está irritando você e você fica muito irritado, impaciente, presta atenção no que o seu coração diz. O que ele diz? Sabe o que ele diz? Que pessoa irritante é essa? É um imbecil, um idiota. Agora, o que você vai fazer sobre isso? É hora de colocar a armadura de Deus. Você pode orar, lembrar de algum versículo bíblico e coisas desse tipo, mas também você pode falar para você mesmo assim: Senhor, eu me pergunto como eu pareço para você. Aposto que pareço estúpido, assim como essa pessoa. Aposto que eu sou muito pior do que isso e ainda assim você é paciente comigo. No jardim do Getsêmani, você pediu às pessoas que simplesmente ficassem com você, mas elas adormeceram e você ainda morreu por elas. Você é tão paciente conosco, Deus. Se você é tão paciente comigo, eu posso ser paciente com essa pessoa. Em outras palavras, se eu simplesmente deixo o meu coração disparar e dizer idiota, estúpido ou coisas desse tipo, o que acaba acontecendo é que você perde a batalha e não aprende a usar armadura. Você fica um pouco mais duro naquele dia, um pouco mais orgulhoso. Você perde essa pequena batalha. Entretanto, você pode fazer diferente e aproveitar a oportunidade para colocar a tua armadura. Você pode reconhecer os pensamentos do teu coração e mudar eles. Você pode reafirmar o amor de Deus por você e querer agradá-lo. Você pode ver que diante de Deus você não é melhor do que a pessoa que está te irritando. E com humildade você pode tratar do problema e não levar para o lado pessoal. Veja, essas são as pequenas batalhas quando você coloca a armadura.
Mas com certeza virão as grandes batalhas. E daí o que acontece? Você vai estar preparado para elas. Perceba então que tanto as pequenas quanto as grandes batalhas moldam a tua vida. Isso é guerra espiritual. Bom, vamos continuar a falar sobre a armadura de Deus na próxima semana, ok? Por hora, eu gostaria de fechar essa mensagem apresentando o contexto da Bíblia em relação à guerra espiritual que está descrita em Efésios 6. E nós vamos começar dizendo o seguinte: no Antigo Testamento, Deus é considerado um guerreiro divino. Quando os filhos de Israel cruzam o Mar Vermelho e saem do Egito, Deus é visto como aquele que libertou os filhos de Israel da escravidão. Então, Miriam, a irmã de Moisés, canta uma grande canção e diz: Deus é um guerreiro divino e luta contra o mal e a injustiça. Ele nos libertou e venceu a grande batalha do Mar Vermelho. Só que conforme a história de Israel avança, fica mais claro ver como Israel se tornou mal, como Israel se tornou corrupto, como Israel se tornou opressor. Então Deus vai à guerra contra eles. Ele luta contra eles, o que mostra que Deus não é uma divindade tribal. Sim, o único e verdadeiro Deus é um guerreiro divino, mas ele age de maneira muito própria, bem diferente do que se tende a imaginar. Na verdade, Deus é contra o mal, seja quem for o seu autor, seja de onde vier. Ele é contra a injustiça, não importa quem tenha sido o agente. Já no Novo Testamento, os judeus eles estavam novamente sob a bota do opressor, que eram os romanos. E eles voltam a ansiar pelo momento em que o guerreiro divino iria aparecer do jeito que ele fez quando ele os libertou do Egito. Eles agora ansiavam para que algum guerreiro divino aparecesse e os libertasse dos romanos. Então vem Jesus e se autodenomina Filho do Homem. Filho do Homem foi uma figura mencionada em Daniel 7, que deveria conduzir o exército de Deus em uma luta para derrotar o mal na terra. Assim, quando Jesus apareceu e disse que era o Filho do Homem, todos os discípulos disseram: uau, finalmente, nós temos o guerreiro divino aqui. Ele vai lutar contra o mal e a injustiça e vai vencer. Só que ele não age como eles esperavam. Ele não fere as pessoas, ele as cura. Ele não forma um exército, ele vagueia pelos lugares, ensinando, alimentando e amando as pessoas. No clímax da sua vida, quando os soldados estão atrás dele, Pedro pega a sua espada e Jesus diz: abaixa isso. Que tipo de guerreiro divino é esse? A resposta é essa: esse é o único tipo de guerreiro divino que nós precisamos. Como assim? Você vai perguntar, eu vou explicar. Em primeiro lugar, se Jesus tivesse voltado e simplesmente destruído os romanos, isso não teria mudado a condição humana. O mundo não teria mudado. A maneira para lidar com o mal seria com as armas do próprio mal. Então o mal triunfaria. Em segundo lugar, se Jesus tivesse voltado para destruir todo o mal de uma vez por todas, nenhum de nós teria sobrado, porque o mal está em nós. Nós somos o problema. E o que ele fez? Jesus Cristo não veio com uma espada nas mãos, ele veio com um prego nas mãos. Ele não veio trazer a espada do julgamento de Deus sobre o mal. Não, ele na verdade, ele se deixou cair a espada. Sim, Jesus Cristo venceu o mal com o bem, ele se entregou. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, para que pudesse não apenas acabar com o Império Romano, mas também para acabar com o pecado, a morte, o próprio mal. Ele fez isso perdoando os seus inimigos e salvando os seus inimigos e morrendo pelos seus inimigos, para que um dia ele pudesse vir e acabar com todo o mal sem acabar conosco. Essa é a guerra espiritual. Essa é a grande guerra da qual devemos participar. Se você odeia os humanos, se você é vingativo e zangado com as pessoas, se você diz, essas são as pessoas más, e você tenta machucar, ferir, Satanás vence. Porque se eles estão fazendo o mal a você e você apenas retribui o mal com o mal, ficando zangado, amargo e vingativo, o veneno do mal se espalha em você.
Você fica endurecido, você se torna parte daquilo que destrói tudo ao redor. Então, gente, entre na guerra espiritual com Jesus e como Jesus. Supere o mal com o bem. Morra para si mesmo e perdoe os seus inimigos, porque na verdade essa é a guerra cristã. Ela não acontece com espadas se chocando estridentemente, nem com o ruflo de tambores agitados. Sabe como ela acontece? Ela acontece com atos de amor e misericórdia. Gente, é assim que funciona o reino de Deus. E nós somos convidados a participar dessa guerra que realmente muda todas as coisas. Vamos orar? Obrigado, Deus, porque Tu nos chama para uma guerra diferente daquilo que nós pensamos. É difícil para nós resistir ao mal. É difícil para nós resistir às ciladas do inimigo, às ciladas do diabo. Ó Deus, mas a Tua graça veio e fez algo que nós não poderíamos fazer. Tu morreu por nós. Tu não caiu nas ciladas do diabo, então nós podemos nos afirmar em Ti. Confiar que Tu vai nos conduzir em meio a todas essas lutas de maneira sóbria. Obrigado, Deus, porque Tu nos ama. E apesar da nossa dificuldade em realmente resistir ao diabo, em colocar a armadura de Deus, Tu foi aquele que colocou a armadura e nos deu acesso a ela pela graça. E com essa motivação, com isso no coração, nós queremos ser Teus discípulos e aprender a viver junto de Ti a partir daquilo que Tu fez por nós. Por isso oramos aqui em nome de Jesus. Amém.